I'm thirsty. E olha eu aqui outra vez, dessa vez nem demorou, hein? Mas tem uma razão para ter sido rápido, tá? O trabalho de hoje não foi difícil de fazer, então deu para terminar bem rapidinho. Esse papel que eu tô usando aí é papel Paraná, viu? Para quem tiver com dúvida. Parece uma cartolina, mas é mais grosso. Mas para você que tá perdido aí, o que eu tô fazendo aqui? Será que é um daqueles Among Us? Não, meus amigos, é um tentáculo. E é um tentáculo que tem uma certa fama aí no mundo dos jogos. Pelo menos no mundo dos jogos Adventure, Point and Click. Antes de falar um pouquinho sobre o personagem, na verdade os dois, né? Tô fazendo dois. Foi um trabalho super simples, né? Você tá vendo aí, eu peguei dois pedaços de papel Paraná, enrolei em forma de cone, passei a massa por cima. Um deles tem umas nadadeiras, uns braços. Então eu coloquei um arame no meio, como você tá vendo aí. Mas praticamente só isso. E você vai ver que o projeto é bem simples mesmo. Quanto à história dos personagens, bom, estamos falando aí dos tentáculos roxo e verde dos jogos Maniac Mansion, né? Mais especificamente do segundo jogo da série, que é o Day of the Tentacle. E eu tive a ideia para fazer isso fazendo o meu último vídeo, né, do Gabriel Knight, puxando referências aí de jogos da década de 90, de jogos point and click. Bom, Day of the Tentacle é talvez um dos melhores, se não o melhor, considerado o melhor dos jogos point and click, o mais divertido para se jogar, né? E foi o jogo praticamente carro-chefe aí da empresa LucasArts, empresa do nosso saudoso George Lucas, né? O cara do Star Wars, o cara que fez o Star Wars, Indiana Jones. Bom, e a LucasArts era um fenômeno de empresa nesse segmento aí de jogos point and click, né? Ela disputava com uma outra empresa chamada Sierra e as duas dominavam o mercado, né? A LucasArts seguia um modelo bem padrão nesses jogos, né? Eles são todos muito parecidos, graficamente, mecânica de jogo, enfim. Ao contrário da Sierra, né, que arriscou bastante nas duas coisas. Mas enfim, Day of the Tentacle foi um jogo que marcou muito a minha infância. É um dos jogos mais importantes para mim, porque provavelmente foi o jogo que mais contribuiu aí pro meu aprendizado de inglês, né? Eu aprendi muito com esses jogos point and click, né? Os Gabriel Knight, igual do vídeo anterior e tal. Mas o Maniac Mansion foi o primeiro que eu realmente parei para catar um dicionário na mão, procurar as palavras e tentar descobrir o que estava sendo dito ali, né? Bom, o jogo original é de 93 e ele foi remasterizado em 2016. E essa remasterização vale muito a pena, porque simplesmente pegou o jogo e deixou os gráficos atualizados. Bom, mas e daí? Qual que é a desses tentáculos, né? Bom, a trama gira em torno do tentáculo roxo, que logo no começo do jogo bebe um resíduo tóxico lá que sai do laboratório do Dr. Fred. E ele adquire incríveis braços, né, que ele não tinha. E ele resolve tentar dominar o mundo. E aí esse doutor maluco aí, ele dá a missão para 3 jovens aí voltar no tempo e tentar corrigir o que aconteceu, né? Aí dá tudo errado com a viagem no tempo, enfim. E você acaba jogando no presente, no passado e no futuro. É um jogo essencialmente de comédia. Tem alguns... brinca um pouquinho aí com alguns fatos históricos, especialmente da cultura americana. E tem como ponto principal aí ser extremamente divertido. Uma curiosidade aí sobre esse jogo, o primeiro jogo da série já tinha sido razoavelmente bem sucedido, né? E eles fizeram uma coisa bem interessante, que foi colocar o primeiro jogo dentro do segundo jogo. Para você, enfim, se você comprasse o segundo jogo e jogasse, no meio do jogo tinha uma opção que você usava o computador de um personagem e nele você conseguia acesso ao primeiro jogo, podia jogar o primeiro jogo. Uma estratégia aí bem interessante. E as chances são grandes que se você não conhece esse jogo, você conheça pelo menos algum jogo da LucasArts, mesmo que você não goste de point and click, porque são jogos assim que marcaram muito a época, né? E acabaram estampando capa de revista aí por muitos anos. Alguns exemplos seriam Full Throttle, Secret of the Monkey Island, o Indiana Jones, Grim Fandango, Sam Max, The Dig e claro, vários títulos aí do Guerra nas Estrelas. E puxa vida, tempo simples, né? Os jogos vinham em disquetes de incríveis 1.44 MB. Nesse jogo aí, quase 30 anos depois, eu ainda lembro de cor o nome do arquivo mais amaldiçoado do planeta. Era monster.soul. Esse arquivo aí, que nem era tão grande assim, tinha 3 ou 4 megas, mas ele ficava distribuído em 3 disquetes. E a primeira vez que eu peguei esse jogo aí de um primo meu,
um dos disquetes não leu o arquivo, fiquei sem jogar, sem ter a quem recorrer, porque esse primo morava em outra cidade, né? Daí depois de muito perguntar na escola, achei uma pessoa que tinha o jogo, fui buscar na casa dele, pá, erro em outro disquete, mesmo arquivo. Impressionante, foi difícil demais de conseguir uma cópia que funcionasse. Porque, né, uma época que não tinha internet e muito menos um Google, né? Então as coisas não eram fáceis. A modelagem tá acabando, então vamos ver como é que ficou. I feel like I could take on the world. Bom pessoal, esse projeto foi super simples, mas foi bem divertido de fazer. Eu achei que o resultado ficou bem como eu queria mesmo. E agora, toda vez que eu olhar para a prateleira, vou ser transportado na hora aí para 93, 94, que foram os anos aí que eu pude conhecer esse clássico e gastar horas e horas jogando. Brigadão pela sua presença, que é super importante pro canal, e até a próxima!